Então, gente, a gente vai fazer a questão 4, que é para discutir o sistema linear nas incógnitas x e y. Então, tá aqui o sistema, e o primeiro passo é a gente fazer um determinante em que uma coluna vai ser referente às constantes na frente de x e a outra coluna é referente às constantes na frente de y. Então, vai ficar m, 1, 1 e m. Agora, a gente resolve essa determinante. Então, ela vai ficar m vezes m, que é m ao quadrado, menos 1 vezes 1, que é 1. Então, resolvendo isso daqui de uma forma que a gente esteja encontrando a raiz aqui, né, desse m, o que vai acontecer é que a gente vai ter um m ao quadrado igual a 1, e, portanto, m ele pode ser igual, no caso, né, a mais ou menos a raiz de 1, que no caso é o próprio 1. Então, a gente tem essas duas possibilidades de resposta para que esta determinante seja igual a zero. E a gente viu, né, acerca das determinantes, que quando ela dá um zero logo de cara, ela pode ser um sistema possível e indeterminado, que significa que há infinitos resultados possíveis, ou pode ser um sistema impossível, que significa que não há nenhum resultado que satisfaz esse sistema, né? Então, o que acontece? Para a gente saber diferenciar qual dos dois casos está acontecendo, a gente precisa calcular a determinante secundária. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pegar a coluna aqui, referente às constantes de x, e substituir pela coluna de resultados. Então, ficaria assim, 1 menos m, 1, 0 e m. Veja que a coluna referente a y eu só copiei, e aqui na coluna de x, ao invés de colocar os valores referentes a x, eu coloquei da coluna resultado. Então, agora calculando essa determinante, a gente vai ter 1 menos m vezes m, que vai ficar m menos m ao quadrado, e aqui seria menos 0 vezes 1, que é 0, então a gente não precisa colocar. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente encontrou aqui nessa determinante e a gente tem possíveis pontos para ela, como a gente viu anteriormente. A gente está seguindo ainda no mesmo caso em que essa determinante deu zero e agora estamos fazendo a determinante secundária. Então, o que a gente vai fazer? O primeiro ponto, a gente viu que m pode ser positivo. Então, nesse caso, m sendo igual a 1, a gente vai ter, substituindo nessa equação aqui, 1 menos 1 o ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ficar igual a 1 menos 1, que é 0. E o segundo caso é de um m igual a menos 1. Então, como ficaria substituindo nessa equação aqui em cima? A gente teria menos 1 ao quadrado, que vai ser igual a menos 1, que é igual a menos 2. Então, veja só, quando m é igual a 1, o nosso sistema ele vai ser possível e indefinido, indeterminado, né? Por quê? Porque o primeiro determinante, que era o principal, como a gente viu lá em cima, ele dá zero, certo? E o segundo determinante, o determinante secundário, para o caso em que m é igual a 1, é zero. Então, nesse caso aqui, a gente tem um sistema possível e indeterminado. E para o caso em que m igual a menos 1, a nossa determinante secundária, ela não deu zero, ela deu diferente de zero. Então, se ela deu diferente de zero, se trata de um sistema impossível. Então, para quando m é igual a menos 1, a gente não tem nada que satisfaça aquele sistema de equações que a gente viu. Então, aqui a gente já tem esses dois casos. Mas, ainda, existe uma outra possibilidade, que a gente viu aqui que para determinante ser igual a zero, o m tem que ser igual a mais ou menos 1. Mas o m, ele pode ser diferente de 1 e também pode ser diferente de menos 1. E nesse caso, consequentemente, se m for diferente de 1 e for diferente de menos 1, essa primeira determinante que a gente calculou, ela vai ser diferente de zero. Então, para esses casos, a gente tem a determinante de A diferente de zero. Então, consequentemente, se trata de um sistema possível e determinado, ou seja, há uma única solução para esse sistema, porque a determinante deu diferente de zero. Então, a nossa resposta vai ser
que se m é diferente de 1 e m é diferente de menos 1, então a gente tem aqui um sistema possível e determinado, e também, se o nosso m for igual a 1, a gente tem um sistema possível e indeterminado, e se m é igual a menos 1, se trata de um sistema impossível. E essa é a nossa resposta.